Goiás, alô Goiânia. Se prepare que nós estamos chegando e nós somos bacana. Prazer, sou o professor Urani e estou aqui para trabalhar com você sobre História e Geografia de Goiás. Esse conteúdo que cai na sua prova e você sabe que História e Geografia de Goiás é comigo, professor Urani. Esse goianão legítimo aqui, esse cowboy do Cerrado, tá aqui para trabalhar com vocês sobre História e Geografia de Goiás. Afinal de contas, após a lei 14.911, de 11 de agosto de 2004, passou a ser obrigado a todos os concursos do meu imenso Goiás a cobrar História e Geografia de Goiás. E você sabe por que isso, né? Porque o servidor do público tem que saber o público que está atendendo. Tem que conhecer a sua história, tem que saber como lidar com a sociedade. E é por isso que é cobrado em prova formação econômica de Goiás, a mineração no século XVIII, a agropecuária no século XIX e século XX, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as transformações econômicas, como a construção de Goiânia e Brasília, a industrialização, infraestrutura e planejamento, modernização da agricultura e urbanização do território goiano. Cobra ainda mais sobre população goiana, povoamento, movimentos migratórios e densidade demográfica, economia goiana, industrialização e infraestrutura de transporte e comunicação, as regiões goianas e as desigualdades regionais, além dos aspectos físicos do território goiano, como vegetação, hidrografia, clima, solo, relevo e assim vai indo. Aspectos da história política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 30, a administração política de 30 e até os dias atuais, além dos aspectos da história social de Goiás, o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular, além dos aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. Então isso é que cai para você na sua prova. Isso tudo tem a ver comigo, professor Urani. Para começar, gente, a gente tem que lembrar, tá, que falar da história de Goiás, a gente tem que falar da história do Brasil. E como é que se deu toda essa introdução, como que se deu esse povoamento do centro-oeste brasileiro, né? Então eu gosto de voltar um pouquinho, porque eu não sei trabalhar com decoreba. Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar que Portugal se lança ao mar para chegar aonde? Às Índias. Que queria fazer o quê? Especiarias, não é isso? Professor, o que são especiarias? Tempero. Quer dizer que a galera se lançava ao mar, se jogava ao mar por causa de tempero. Experimenta cozinhar 2 dias sem tempero, vê se você não sai no mar é no braço atrás de tempero, tá? Vai fazer o quê? Vai se lançar ao mar. Qual é o detalhe da brincadeira? Portugal queria chegar até as Índias, mas Portugal acreditava que a terra era o quê, gente? Era assim, como fosse um ovo frito. Então ele tinha que fazer o quê? Navegar contornando o continente, senão eles poderiam cair aonde? Cair no firmamento. Eles imaginavam que a terra era um ovo frito, em cima de um monte de elefante, em cima de tartaruga que voava pelo espaço. Já a Espanha não. A Espanha achava que a terra era redonda e podia chegar às Índias dando a volta no continente, tá? Na volta no planeta, na própria terra. Então, Portugal vai procurar contornar o continente africano, se dava mal ali no Cabo das Tormentas, que depois vira Cabo da Boa Esperança. Já a Espanha consegue chegar até onde? As Antilhas, nas ilhas da América Central, com Cristóvão Colombo. Ao chegar Cristóvão Colombo, a Espanha falou que Portugal não pode dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Nós dois estamos lançando ao mar mesmo. Vai dividir entre quem, gente? Portugal e Espanha, com um tratado chamado Bula Intercoetera. Professor, o que é isso? Era um tratado que falava que até essa linha seria de quem? Seria de Portugal, daqui para lá. Daqui para cá seria da Espanha. Portugal aceita? Não, Portugal não aceita. E por que Portugal não aceita, gente? Porque não é besta, ele sabia que não pegava terras. Por isso ele fala de jeito nenhum. E no ano seguinte, em 1494, então vai fazer o Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal aceita? Aceita. E aceita por quê? Porque agora sim pega terras. Porque agora sim ele vai fazer o quê, gente? Já sabe que tem uma nova propriedade. E ele vai se lançar ao mar. Ainda para fazer o quê? Para chegar às Índias. Chega em 1498 com um navegador português chamado Vasco da Gama. Saudações aí a imensa nação vascaína no país, né, no planeta. Tá? Não sou vascaíno, mas saudações aos vascaínos. Tá? Fez um papel importante na história. O que acontece? Quando traz, tá, mercadoria da Índia, depois das navegações, paga em mais de 600 vezes o custo da viagem. O português se anima e fala, opa, quero ir para lá também de novo.
Só que agora eu não vou mais com uma, duas caravelas. Vou fazer o quê? Vou com 10. Quem vai comandar as 10 caravelas, gente? Vasco da Gama, não. Já ficou de vice na história, tá? E vai fazer o quê? Vai passar o posto para Pedro Álvares Cabral, que manda 7 caravelas para a Índia e 3 vem para onde, gente? Em 22 de abril de 1500, no Brasil. Chegando aqui, o que ele queria? Ouro, prata preciosas, comércios, né? Isso, pedras preciosas, comércio. Achou disso imediato? Não. O que português achou aqui de montão? Índia pelada. Português gosta? Não. Meia volta, vou ver. Vamos até onde? As Índias. E essas terras aqui praticamente ficaram abandonadas. De 1500 a 1530, a única coisa que interessava português aqui era o quê, gente? Era o pau-brasil, tá certo? Que português explorava com a mão de obra escrava dos índios aqui. Mas só tem um detalhe, qual? Em 1530, França e Inglaterra saem da Guerra dos 100 Anos, que na verdade, não sei se você sabe, durou 116, mas sai da Guerra dos 100 Anos e se lança ao mar. E França e Inglaterra falam, ô Portugal, ou Espanha, eu não quero nem saber desse tal de tarado atrás das ilhas, ou melhor, Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Vai ser dono quem estiver ocupando. É agora que português se sente na obrigação de ocupar o Brasil. Tá? Mas tem um detalhe, gente, qual? Portugal tinha dinheiro para ocupar o Brasil? Não. A Espanha, a França e a Inglaterra chega a falar, né? O sol brilha para todos. E desconhece a cláusula do Testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Ou seja, vai ser dono quem estiver ocupando. Só tem um detalhe, qual, gente? A coroa portuguesa não tinha dinheiro para ocupar o Brasil. O que ela faz então? Ela vai chamar os amiguinhos, os amigos da coroa portuguesa, e falar assim, galera, ó, eu dou pedaço de terra para vocês, as chamadas capitanias hereditárias, e em troca vocês ocupam esse espaço. Gente, e assim foi feito. Divide o Brasil em 15 capitanias com 13 donatários, sendo que vão para frente basicamente só São Vicente e Pernambuco. Tá? E vão explorar o Brasil agora com o quê? Com mão de obra escrava. Escrava de quem, gente? Do negro africano. Ué, professor, o que aconteceu com os índios? A Igreja Católica da época falou, não, o índio é um ser humano, o índio tem alma, é a história do bom selvagem, ele não pode ser escravizado, tá? Ele tem que ser catequizado. E quem vai ser escravizado? O negro africano. Por quê? Porque o negro africano, segundo a Igreja Católica da época, não tinha alma, não era gente. Gente, você quer ver como se comportou realmente essa questão da escravidão? Assista o filme Amistade ou assista o filme Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Você vai perceber, você vai ver claramente como que se deu a escravidão. Mostra, por exemplo, que o comércio, que a escravidão sempre teve. O português vai colocar o quê? O comércio de escravo. Vai mostrar, por exemplo, tá, que lá no continente africano, quando eles pegavam os negros, separavam irmão, pai, mãe, cada um para um canto. Você ia sozinho para você não ter comunicação nem da mesma tribo, nem da mesma língua. Despojava você de tudo, de roupa, de tudo, você não tinha nada. A mulherada tinha que dar 10 voltas numa árvore chamada árvore do esquecimento para esquecer tudo. O homem 20 vezes, porque o homem é mais cabeça dura, mais difícil, né? Então o que acontece? Para poder fazer o quê, gente? Esquecer tudo. Como eu costumo dizer no meu português goiano, era limpando o HD, tá certo? Era fazendo o quê, gente? Limpando esse HD para então essa galera ser o quê? Mandada para cá, uma peça, um objeto de trabalho totalmente zerado, vamos dizer assim. Totalmente zerado. Vai vir para cá? Vai. Gente, é água, 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 depois é o que, gente? É praia, vai chegar o que? Vai ser vendido como escravo, terra, 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 mato, 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 índia, onça, onça, mata, índio, gente, até chegar na fazenda. E agora você vai produzir o que? Cana de açúcar. Gente, é nesse ritmo que o Brasil importou basicamente 40% de todos os escravos que saem do continente africano. E chegando aqui vão produzir o que? A cana de açúcar. E a produção de cana-de-açúcar, vale lembrar que ela mantém uma sociedade totalmente estamental, você não consegue mudar. Seja um imigrante, seja um negro, seja um índio, ninguém muda. Mas entre 1580 a 1640 nós temos o que a gente chama de União Ibérica, quando Portugal e Espanha fazem um governo conjunto. E aí tem um problema, qual? A Espanha não se dava bem com os holandeses. Professor, qual é o problema? É que os holandeses, na verdade, é eles que faziam o quê, gente? É que bancava a cana-de-açúcar aqui. Eles eram parceiros comerciais dos portugueses. Eles que investiam na construção dos primeiros engenhos no Brasil. Eles que forneciam trigo e metais manufaturados para Portugal. Era o principal distribuidor do açúcar brasileiro na Europa.
Mas a Espanha não gostava deles. E vai fazer o quê? Vai expulsar os holandeses do Brasil. Holandês expulso vai parar onde, gente? Nas Antilhas. Produz um açúcar mais barato e de melhor qualidade nas Antilhas, vai mandar para a Europa. Vai fazer o quê? Quebra a produção canavieira no Brasil. Vai executar as hipotecas que os nossos senhor de engenhos deviam. É o fim do ciclo do açúcar no Brasil, início de outro ciclo. Qual? O ciclo do ouro. Porque vai descobrir ouro aonde, gente? Mais ao sudeste brasileiro, não é isso? E com isso vai forçar mudar até mesmo a capital. A capital que era em Salvador passa para onde, gente? Passa o Rio de Janeiro. Vale lembrar que desde essa época, tá, gente, já tinha quem defendesse a transferência para onde? Para o interior do país. Mas Marquês de Pombal foi o primeiro. Mas o que acontece? Não foi feito. Foi levado para onde? Para o Rio de Janeiro. E a partir de ali vai adentrar o continente com as expedições. Sejam as expedições, tá, gente, as descidas, sejam que, gente, o bandeirantismo, né, explorador de índio, bandeirantismo explorador de minérios aí, tá? Então vai fazer o quê? Com isso vai chegar até o centro de Goiás, tá? E vai explorar aqui, no caso, com a mão de obra escrava do negro. Só que essa mão de obra do escravo do negro agora, ela tem um diferencial. Qual é esse diferencial? Tá? É que essa mão de obra, ela vai permitir, com a questão da mineração, até mesmo uma mudança de status social. Você já tem pequenas mudanças. Não é, ai, que beleza, que maravilha, não. Tá certo? Mas você começa a ter o quê, gente? Já começa um negro que trabalha mais, trabalha de madrugada, quando as datas de terra são esquecidas, outros vão lá, exploram, acham uma coisinha. Você tem a possibilidade, até pelo contrabando, possibilidade de ser alforriado, de comprar escravos e assim vai indo, né? Como é que você vai adentrar o continente? Com os bandeirantes. E aí nós estamos falando, no caso de Goiás, quem, gente? Com Bartolomeu Bueno, ou Anhanguera, ou o Diabo Vermelho, não é isso? Tá? Então você vai ter, gente, adentrando ao continente aqui, com Anhanguera, e vai ter as diferenças entre os diversos tipos de bandeirantes. Você tinha um bandeirantismo que a gente chamava de prospector, que ia só em busca de metais e pedras preciosas. Já tinha um bandeirantismo apresador, que ia atrás de quê? Gente, de índios, de escravos, fujões e companhia. Você tinha um sertanismo de contrato, tá? Que era o quê? Que era quando se contratava esses bandeirantes para fazer o quê, gente? Para ou defender a colônia das tribos indígenas e dos quilombos de escravo, ou ir atrás de quem? Atrás dos próprios escravos. Então, aí sim recebia o nome de sertanismo de contrato. Já as descidas eram expedições dos jesuítas que iam até o interior chamando o índio. Ô, vem cá, vamos rezar, tudo bonitinho, paz e amor. E o que acontecia? Estavam lá nas tribos rezando direitinho, chegavam os bandeirantes e arrebentava com tudo, tá? Então você vai ter aí relacionado com as descidas no caso. Professor, qual é a grande diferença do que a gente chama de entradas, tá, com as bandeiras? As entradas, gente, eram organizações do governo. Então, vamos lembrar, entradas do governo, bandeirantes era algo privado, algo em particular, no caso, não é isso? Então, você tem as grandes diferenças. Entradas, organizada pelo governo. Bandeirantes, iniciativa privada. Entradas, não visava lucro imediato. Bandeirantes, visava lucro imediato. Entradas, partiu das capitanias da Bahia e de Pernambuco, tá? Ou seja, ao norte e nordeste. Já as bandeirantes vinha de São Paulo, ali da capitania de São Vicente. Entradas, ia atrás do ouro. Já os bandeirantes, atrás do ouro e de escravo e de índio. As entradas, respeitavam os limites de Tordesilhas. As bandeirantes, que era privado, não respeitava coisíssima nenhuma. Então vão adentrar. Quem vai chegar no centro em Goiás? Gente, a ocupação dos chamados Goiáses, tá? No século XVII ainda, com a entrada dos bandeirantes, vai ser Bartolomeu Bueno, pai inicialmente, chamado de Anhanguera, ou na língua indígena, tá? Diabo Vermelho. Porque ele pegou cachaça, jogou sobre o rio e tocou fogo. E falou, ô galera, é o seguinte, Indajada, se vocês não fizerem o que eu quero, o que acontece? Eu coloco fogo em tudo e acabo com toda a água. Tá? Só que ele retorna ao litoral
E quem é que vai voltar, gente? O seu filho, Anhanguera Filho, que sai no dia 3 de junho de 1722, com 500 homens, 39 cavalos, 152 armas, 2 religiosos, sempre tem religiosos, até para dar extrema-unção, e após 3 anos, 2 meses e 18 dias, chegam às minas do Rio Vermelho, da terra dos índios, Goiás. Agora sim vai fazer o quê? Vai começar a ocupação de Goiás, com a exploração do ouro de Goiás. Mas como é que se deu essa ocupação? Como é que se deu essa exploração? Isso eu conto para você já já, depois do intervalo. É só o tempo de eu fazer o que, gente? Me saborear com 2 carocinhos de piqui e volto para a gente falar da exploração do ouro e a mudança para a agropecuária em Goiás.